Imagine, 24 de setembro de 1952. O Kaiyomaru número 5, um navio de pesquisa japonês de última geração, corta as águas serenas do Pacífico com 31 cientistas a bordo. Nenhum sinal de alerta, nenhum pedido de socorro. Em minutos ele some, sem destroços, sem sobreviventes, como se o oceano o tivesse engolido vivo. Isso não é ficção. É o Devil's Sea, o Triângulo das Bermudas do Pacífico. E se eu te disser que isso foi só o começo de um pesadelo que devorou centenas de almas? Fique comigo, porque o que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. Você conhece o Triângulo das Bermudas, aquele canto amaldiçoado do Atlântico onde aviões evaporam e navios viram fantasmas. Mas e se eu te contar que do outro lado do mundo, no vasto Pacífico, existe um irmão gêmeo ainda mais mortal, chamado pelos pescadores japoneses de Mano-Umi, o Mar do Diabo, ou Triângulo do Dragão? O Devil's Sea é uma região triangular ao sul de Tóquio, entre o Japão, as Ilhas Bonin e as Filipinas, delimitada por forças invisíveis que desafiam a ciência há milênios. As raízes desse terror afundam em lendas antigas chinesas e japonesas, onde dragões guardavam palácios submersos, emergindo para punir intrusos com tempestades e abismos sem fundo. Imagine guerreiros samurais do século XII navegando em juncos frágeis, relatando visões de ilhas flutuantes que desapareciam como miragens, ou vórtices que sugavam almas para o reino dos deuses do mar. Esses contos não eram meras histórias para assustar crianças, eram advertências gravadas em pergaminhos ancestrais, ecoando através dos séculos. Mas isso não é folclore distante, é uma armadilha real, que começou a morder forte no século XX, especialmente após a devastação da Segunda Guerra Mundial, quando o Pacífico se tornou um caldeirão de segredos ocultos. Vamos mergulhar nessa jornada sombria, passo a passo, como se estivéssemos a bordo de um daqueles navios condenados, sentindo o sal no ar e o tremor nas tábuas. Nosso primeiro passageiro involuntário, o fim da Segunda Guerra Mundial, agosto de 1945. Um esquadrão de caças Mitsubishi A6M0, os samurais do céu japonês, decola de uma base secreta perto de Miyake. O líder, o comandante Shiro Kawamoto, é um as da aviação. 20 vitórias confirmadas contra os aliados. Missão simples: patrulhar o Devil's Sea em busca de submarinos inimigos remanescentes. Mas algo dá errado. Horas depois, o rádio crepita com pânico. O horizonte? Ele se dobrou. Não vejo o mar. Só escuridão. O sinal some. 5 aviões, 15 pilotos, engolidos. Nenhum destroço flutua à superfície. Era o fim da guerra, mas para eles, o início de um enigma eterno. Historiadores dizem que foi um erro de navegação em meio ao caos pós-Hiroshima. Mas e se o mar os chamou para outro plano? Um abismo onde o tempo se curva como as ondas. Pausa para respirar, porque isso foi só o aperitivo. Avance para 1952, pico do terror. Em março chegou o navio de carga Toyamaru, zarpou de Tóquio com mais de 1.000 passageiros, famílias inteiras, turistas ansiosos por férias nas ilhas distantes, crianças rindo no convés. Clima perfeito, ondas como espelhos refletindo o sol poente. De repente, uma transmissão final. Estamos sendo puxados para baixo, por nada. 1.000 almas perdidas. Sem corpo, sem explicação. Os jornais japoneses chamaram de tragédia nacional, mas sussurravam que o Devil's Sea havia cobrado seu tributo anual. Mas o golpe de misericórdia veio em setembro, com o Kaiyomaru número 5, que eu mencionei no início. Esses não eram marinheiros comuns, eram oceanógrafos de elite, enviados pelo próprio governo para investigar os desaparecimentos. Equipados com sonar de ponta, radares militares e instrumentos para medir correntes profundas, eles mergulhavam para mapear abismos vulcânicos quando... silêncio absoluto. O Japão mobilizou frotas de resgate vasculhando o Pacífico por semanas. Nada, nem um pedaço de madeira flutuante. Como se o Devil's Sea tivesse fechado a boca após a refeição, guardando seus segredos nas profundezas. E não para por aí. De 1945 a 1954, mais de 700 vidas,
Navios militares, cargueiros lotados, até submarinos de teste experimental, evaporaram nessa zona de 700 mil km². Relatos raros de tripulações sobreviventes falam de bússolas girando loucas como possessas, rádios chiando com vozes de fantasmas, ecoando línguas antigas e um nevoeiro denso que engole o sol ao meio-dia, transformando o dia em noite eterna. É como se o oceano tivesse um apetite seletivo, só para os corajosos que ousam desafiar suas águas traiçoeiras. Mas espere, o que une tudo isso ao Triângulo das Bermudas? Prepare-se, porque a resposta vai te gelar o sangue, revelando um padrão global de mistérios que transcendem oceanos. Se essa jornada pelo desconhecido está te prendendo na tela, imagine o que vem por aí. Inscreva-se agora no Universo em Foco e ative o sininho. Toda semana, um mistério novo para desvendar. E nos comentários me diga, você arriscaria navegar pelo Devil Sea? Sua opinião pode inspirar o próximo vídeo. Vamos nessa juntos. Agora, respire fundo. Como no Triângulo das Bermudas, o Devil Sea não é um portal para a Atlântida ou lar de dragões ancestrais. Embora eu adorasse que fosse, imaginando palácios submersos cheios de tesouros perdidos. A ciência impiedosa, como uma correnteza implacável, tem respostas que explicam o caos, mas deixam um resquício de dúvida que nos faz questionar a realidade. Primeiro, a geologia furiosa. Essa região senta em cima do Anel de Fogo do Pacífico, uma faixa vulcânica onde 80% dos terremotos mundiais nascem, moldando o planeta com fúria tectônica. O Kaiomaru número 5, provavelmente pego por uma erupção submarina repentina, bolhas de gás vulcânico, como metano hidratado liberado das profundezas, reduzem a densidade da água drasticamente, fazendo navios afundarem como pedras em segundos, sem tempo para um último SOS. Os zeros de 1945, bússolas enlouquecidas por anomalias magnéticas de montes vulcânicos submersos, guiando heróis para abismos de 8.000 metros, onde a pressão esmaga tudo em poeira. Segundo, o clima traidor. Tufões nascem aqui como coelhos em uma toca, formados por águas quentes que alimentam monstros climáticos. A corrente Kuroshio, o Gulf Stream japonês, uma via expressa oceânica que corre a 4 nós, arrasta destroços a centenas de quilômetros em horas, apagando pistas como um ladrão na noite. E terremotos? O Japão registra 1.500 por ano. Um tremor de 7.0 pode gerar tsunamis que engolem frotas inteiras, como ondas de 30 metros que varrem o horizonte. Terceiro, o fator humano. Tráfego insano pós-guerra, com navios sobrecarregados e aviões sem tecnologia GPS moderna. O Toyamaru, erro de capitão em névoa densa colidindo com um recife invisível camuflado por ilusões ópticas. Mas, e as ilhas que marinheiros juram ver, aparecendo e sumindo como fantasmas? Anomalias eletromagnéticas, diz a NASA, dobram a luz como um espelho quebrado, criando miragens que enganam até os mais experientes. Comparado ao Bermuda, o Devil Sea é gêmeo idêntico. Mesmas latitudes tropicais, mesmas forças da natureza amplificadas por geografia hostil. Charles Berlitz, o pai do mito em seu livro The Dragon's Triangle, de 1989, contava 700 mortes e ligava tudo a forças sobrenaturais. Mas relatórios oficiais japoneses? Metade foram exageros da mídia, o resto, pura fúria do Pacífico, com estatísticas de acidentes não maiores que em outras rotas movimentadas. Ainda assim, em 2025, com drones subaquáticos e satélites de alta resolução, mergulhadores relatam ecos estranhos nas profundezas, sons como sussurros metálicos que desafiam explicações. Coincidência? Ou o mar guarda segredos que a ciência ainda não alcança, talvez resquícios de antigas erupções que ecoam através do tempo? O Devil Sea não é um demônio com presas. É a natureza em sua forma mais selvagem e imprevisível, um lembrete de quão pequenos somos perante o abismo infinito dos oceanos. Como o Triângulo das Bermudas, ele nos fascina porque transforma o comum em lendário. Um erro de bússola vira portal dimensional, uma erupção vulcânica vira dragão ancestral,
e uma simples viagem vira odisseia eterna. Mas no fim, o verdadeiro mistério não é o que some nas ondas. É porque continuamos voltando, atraídos pelo chamado irresistível das profundezas, pela promessa de desvendar o indesvendável. Obrigado por navegar comigo nessa odisseia sombria e expandida. Se o oceano te intrigou e te fez questionar o que mais esconde o Pacífico, curta, compartilhe e se inscreva para mais segredos desenterrados do passado e do presente. Qual mistério marítimo você quer explorar depois? Talvez algo sobre ilhas perdidas ou ecos submarinos modernos. Deixe nos comentários. Até a próxima. E cuidado com as correntes. Elas puxam mais do que você imagina, e quem sabe o que arrastam das sombras.